Bom dia, gente. Esse vídeo é de revisão do primeiro bimestre do terceiro ano, tá? A gente vai trabalhar aqui o conceito de liberdade. A gente trabalhou em sala de aula quase todos esses conceitos antes da quarentena. E a gente tem aqui a intenção de fazer um vídeo de revisão, ok? Vai ser mais rápido para vocês terem esse material para estudo. Liberdade. Ninguém nasce para estar preso ou confinado. Tanto que a falta de liberdade é uma das formas mais comuns de castigo em nossa sociedade. Ser livre parece ser uma das formas mais comuns de castigo em nossa sociedade. Ser livre parece ser um desejo de todo ser humano. Como definir o que é liberdade? De acordo com o dicionário, liberdade é o direito de expressar qualquer opinião, agir como quiser, independência, dar licença ou permissão, ter licença ou permissão. É também a condição de não ser prisioneiro ou escravo. A liberdade se desdobra em diversos tipos de pensamento, de opinião, política, religiosa, etc. Todas essas variações tentam localizar nossas possíveis experiências de autonomia e de não dependência. A liberdade é uma das grandes questões da humanidade. Seu conceito atravessa toda a história da filosofia e ganhou diversos significados ao longo da história. Muitas são as perguntas. A liberdade seria uma experiência da condição humana? Um valor que nos define ou um valor de nossa ação? Somos livres de verdade? Temos limites e o outro tem limites? Será que temos liberdade sobre nosso próprio corpo, nossos pensamentos e nossas ações na sociedade? Para boa parte da tradição filosófica, a liberdade denota a ausência de servidão e seria ligada principalmente à vontade, ao livre-arbítrio, ao prazer de decidir. Ela seria vivenciada no interior do homem, ou seja, liberdade é o nome que se dá ao fato de que temos autonomia para escolhermos nossos rumos. Cada um de nós já tem na cabeça a ideia ou ideias sobre o conceito de liberdade. A intenção dessa unidade é a gente estudar o máximo de conceitos filosoficamente debatidos por pelo menos 10 filósofos, para a gente ampliar a nossa condição de compreensão da liberdade, tá? Então, a gente vai deixar de achar e começar a pensar. Daí a comparação da leitura dos conceitos de liberdade que esses filósofos construíram com a nossa, né? Ou daquilo que a gente acredita ser. Para elaborar, fazer uma reflexão e construir e passar a pensar sobre liberdade e não mais achar sobre liberdade, ok? Sócrates. Ele viveu entre os anos 469 e 399 a.C. Ele acreditava que o homem livre era aquele que conseguia dominar seus sentimentos, seus pensamentos, a si próprio. É dele a célebre frase, conhece-te a ti mesmo. Uma contradição da época foi a existência da escravidão. A profissão de pensar era um exercício de liberdade para os homens livres. O escravo, ele não possuía direito algum, não tinha acesso ao espaço público e sua condição era relegada ao trabalho. E o homem livre, irracional, é livre, enquanto que o homem ignorante é um prisioneiro da sua própria ignorância. Olha aí o conceito. O homem ele pode ser livre. Se ele for racional, ele tem liberdade também. Mas se ele é livre, mas é ignorante, ele não tem liberdade. Percebe aí o conceito de liberdade física para a liberdade de pensamento? Tá? Não esquece isso. Para o Sócrates, o homem racional é livre. Aristóteles viveu entre os anos 384 e 322 a.C. Ele disse, a liberdade é a capacidade de decidir-se a si mesmo para um determinado agir ou sua omissão. Assim, liberdade é o princípio para escolher entre alternativas possíveis, realizando-se como decisão e ato voluntário. Para Aristóteles, é livre e voluntária a ação que não sofre coações. E que o homem que alimenta suas virtudes se liberta, e o homem que alimenta seus apetites é prisioneiro. Então, para Aristóteles, o homem livre é aquele que alimenta suas virtudes. E o homem que não é livre é aquele que alimenta
os apetites, que posteriormente a Igreja Católica vai chamar de pecados. Santo Agostinho. Ele viveu entre os anos 354 e 430 depois de Cristo. Segundo Santo Agostinho, apesar de Deus saber o que vamos fazer, ele não controla as nossas ações. A liberdade seria fruto de uma escolha. O homem é livre porque pode escolher entre o bem e o mal. O livre-arbítrio, que é a expressão que ele cria, seria uma dádiva de Deus. Mas a ação será legítima se ela for guiada pela fé e pelas leis do Criador. Se ele escolher o bem, certamente encontrará a liberdade. Mas se a sua escolha for o mal, a natureza pecaminosa o distanciará de Deus. Então, a gente tem aqui a questão da luta interna entre o bem e o mal e a escolha consciente. E aí, se essa escolha consciente for pelo bem, a pessoa é livre. Se ela for pelo mal, a pessoa não é livre. Ok? Esse é o conceito de Santo Agostinho. Kant e Leibniz. Eles vão estar vivendo em fases distintas, mas um vai completar o pensamento do outro. Ok? A liberdade para Kant é agir segundo leis. Os homens são livres quando causados a agir. Num primeiro sentido, a liberdade é a ausência de determinações externas do comportamento. Esse seria o conceito negativo. Porém, a liberdade tem leis. E se essas leis não são externamente impostas, só podem ser autoimpostas. Esse seria o conceito positivo. Ele designa a liberdade como autonomia, ou a propriedade dos seres racionais de legislarem para si próprios. Liberdade e moralidade são indissociáveis. A consciência de si dá ao ser humano a capacidade de escolha entre o certo e o errado. Então, a gente tem aí aquela luta interna, mas que aquela luta interna ela não é entre o bem e o mal, é entre a moral e o amoral. E aí a escolha do ser relacionada à moralidade é que vai dar a ele liberdade. Se você tem moralidade e a sua escolha for pela moralidade, você é livre. Se você escolher a amoralidade ou imoral, você não vai ser livre. Então, o conceito aqui, segundo Kant e Leibniz, é a consciência. Ok? Kant. Ele vai viver entre 1798 e 1857, esse é o período do cientificismo, né, que a gente chama de positivismo. A natureza sendo determinada e o homem fazendo parte dessa natureza também é determinado. O funcionamento da sociedade e do homem nessa mesma sociedade também são determinados. Segundo Kant, as ciências sociais devem utilizar o método científico nos mesmos moldes em que a ciência da natureza utiliza. Esse pensamento inaugura o que é chamado de pensamento positivista ou pensamento cientificista. E a compreensão de liberdade nesses moldes é de que ela não existe, mas que existe um determinismo social. Então, a gente tem aí o primeiro conceito de determinação. Tá? Então, sendo a natureza determinada e o homem fazendo parte da natureza, o homem também é determinado. E as suas escolhas também estão determinadas. Spinoza. Ele é um pouquinho anterior a Kant, só que os conceitos dele são um pouquinho mais complexos, ok? Então, a gente tem Spinoza vê a liberdade como parte das leis naturais, ou seja, os indivíduos que vivem em sociedade em pleno equilíbrio são livres. Para o filósofo, a liberdade se encontra na razão, ou seja, é nesse sentido que o indivíduo faz o que considera de bom para si mesmo. Por isso, para Spinoza, a perda da liberdade está na crença do livre-arbítrio, visto que quando o homem crê nesse ideal, ele ignora suas ações e, com isso, se torna menos livre em relação às suas ações, podendo prejudicar o meio ao seu redor. Conatos é aquela potência individual, racional, que nos aproxima ou nos afasta dessa natureza. Então, de acordo com ele, Então, de acordo com Spinoza, o que nos aproximaria de Deus seria a consciência racional de nossos atos. Né? Então, quando a gente raciocina
e tem consciência das nossas escolhas, a gente é livre. Essa potência de racionalidade nos permite ter esse espaço de escolha das nossas ações. Porque para Spinoza, Deus é a natureza, né? O conceito de Deus ele é importante para poder entender o conceito de liberdade. Então, para Spinoza, se Deus é a natureza e nós fazemos parte da natureza, portanto, nós também fazemos parte de Deus, o que nos aproxima muito mais da natureza é essa racionalidade. Quando a gente ignora a racionalidade e vive, a gente não é livre. A gente está sendo usado pela natureza, a gente está sendo levado pela natureza. Se a gente raciocina e se percebe, se compreende nesse ambiente, a gente tem ali a liberdade, que ele chama de, essa potência ele chama de conatos. Aí a gente vem num movimento que é posterior, né, o Alain, os fenomenólogos e Merleau-Ponty. Então vamos lá. Para Alain, a consciência dá ao homem a capacidade de transformar a natureza do mundo e do homem. Tá? Então, se a gente tem consciência, a gente interfere nessa natureza e no mundo, né? Em nós mesmos. O segundo conceito, que é de um grupo maior de filósofos, diz que existe a faticidade, que é a determinação, e a transcendência, que é a liberdade. E elas estão ligadas uma na outra, uma influenciando a outra, nunca negando e nem anulando uma a outra. Então, existe um processo de contato entre o que é factual e o que é transcendente, o que é determinado e o que é liberdade. Eles estão interligados, eles não anulam um ao outro. Okay? Merleau-Ponty diz que a liberdade advém da compreensão de que compomos o mundo. Não estamos nele, fazemos parte dele. Então, se eu compreendo que eu estou no mundo, que eu componho o mundo, eu construo ele. Então, ali eu tenho liberdade. Se eu vivo sem perceber que esse mundo também sou eu, aí eu perco a minha liberdade. Então, você vê aí a coisa da consciência também sendo discutida, né? E, finalmente, o filósofo Sartre, né, que já é um pouquinho mais próximo de nós, né, ele vivenciou, inclusive, as duas guerras, principalmente a Segunda Guerra, já estava na idade adulta. Né? O filósofo Jean-Paul Sartre disse: estamos condenados a ser livres. Essa frase traz a liberdade como possibilidade única da existência. Ele entende que somos livres para existir e construirmos nosso interior a partir de escolhas. Elas seriam obrigatórias, mesmo se não quiser decidir algo, se escolher ou não decidir. Na concepção de Sartre, o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio e, no entanto, é livre. E, uma vez lançado no mundo, seria responsável por tudo o que fizer. Essa liberdade traria uma angústia, a responsabilidade diante de seus atos e a exclusão das outras possibilidades não escolhidas. Então, ele discute que o homem ele não está pronto. Quando ele é criado, quando ele surge no mundo, é ele que se constrói. E nessa construção, né, que é o existencialismo, na existência e construção de nós mesmos, nós construímos essa liberdade. Ou não, quando nós não tomamos consciência da nossa existência. Então, você vê aí novamente essa discussão de consciência, embora muito mais profunda aqui por Jean-Paul Sartre. Esse material foi retirado do livro, tá? Desse outro site aí, e de um outro site que está na página de Spinoza, ok? Eu espero que tire dúvida de vocês, respondam o material para que a gente dê continuidade às nossas aulas a partir da compreensão de vocês. Até!